Então, gente, de novo essa semana aconteceu um negocinho que tinha acontecido há pouco tempo, né? Eu não tive tempo de gravar, não consegui, então à tarde, hoje, 6 horas, vai sair outro vídeo. Sendo que ninguém se importa, eu acho que ninguém me assiste assim tão fielmente. Aproveitando pra lembrar que tem vídeo todo sábado ao meio-dia, eu realmente tô me esforçando pra cumprir essa droga de horário que eu mesma inventei. Mas enfim, vamos lá. Hoje eu vou falar novamente de um jogo, mas calma, para de me julgar, porque dessa vez não é dating game. É um jogo que eu jogo desde mais ou menos 2010. Que tem uma história incrível, mas eu jogo, aí paro de jogar, e volto a jogar, e paro. E eu vou explicar o motivo no decorrer do vídeo. Então hoje eu vou falar de Dofus. Mas afinal, o que é Dofus? Dofus é um Massive Multiplayer Online Role Playing Game, ou seja, um MMORPG. Que traduzindo seria basicamente um RPG multiplayer online, traduzindo mais ainda um RPG que você joga online com pessoinhas. O jogo é 2D e foi lançado em 2004 por uma produtora francesa, a Ankama Games. Chegou aqui no Brasil em abril de 2008, né, fazendo aniversário de 10 aninhos, que foi. Primeiramente pelo Level Up, que eu não sei como é que tá hoje, mas antes da Level Up também tinha Ragnarok e Grand Chase. O meu pôster do Dio ali, esse aqui, que eu tenho quase certeza que vocês não conseguem ver inteiro, mas enfim, veio em uma revista da Level Up. Mas atualmente o Dofus é distribuído pela Ankama Games mesmo. O jogo é bem leve, divertido. Pra mim é tipo um World of Warcraft. Percebe-se que eu não sei falar World. Só que mais fofo e simplificado, mas calma, vamos falar primeiro da história. O ponto central da história do jogo são os Dofus, 6 ovos mágicos de dragão que os jogadores têm que encontrar, além da clássica briga entre duas cidades. Nesse caso são Bonta e Brakmar. Uma rixa que existe desde que a máquina, o reino, surgiu. Mas longe de ser apenas isso é só o nosso objetivo como jogadores. A história do jogo é muito ampla, para não dizer enorme. Ao longo do jogo você encontra vários livros e registros que te fazem se aprofundar na história do jogo. Além de, claro, conversas com os NPCs. Tem alguns que têm milhares de anos e viram eventos muito cataclismos e não sei o que, muito loucos, enfim. Tudo isso te ajuda a entrar mais na história do jogo, que é muito, muito complexo. E grande. Bem grande. Tentando não dar spoiler, eu vou tentar aqui falar de um modo bem básico e objetivo, sem muitos detalhes. Primeiro, porque os Dofus se perderam para começo de conversa. É uma história meio clichêzinha, na verdade. Existiam 2 amigos, um guerreiro e um dragão. Um dia, o guerreiro se apaixonou por uma feiticeira. E quando o guerreiro decidiu um dia levar a feiticeira para o dragão conhecer, o dragão matou a feiticeira. Enfurecido, o guerreiro caçou o dragão. Quando ele encontrou o dragão, eles lutaram até a morte do dragão. E o guerreiro nunca soube o que é que levou o dragão a matar a feiticeira. Tempos depois, um grupo de anciãos achou os restos mortais do dragão. E neles tinham 6 ovos. Os anciãos descobriram que os ovos eram mágicos e muito, muito poderosos. Deram para eles os nomes de Dofus e decidiram separá-los, guardar cada um em um lugar diferente, porque juntos eles eram poderosos demais. Então eles separaram os 6 ovos e os esconderam. A existência dos Dofus era até então um segredo, mas mais tempo depois, eles foram roubados. E é aí que nós, os jogadores, entramos e nós temos que achar os Dofus. Como eu disse, a história não é só isso. Conforme você explora o jogo, você descobre, inclusive, influências dos deuses nessa história. Influências que os deuses tiveram, assim, ao longo dessa jornada dos deuses. E é meio que deles que eu vou falar agora. O mundo de Dofus é conhecido como o mundo dos 12. Por causa dos seus 12 deuses principais. E é na imagem desses deuses que se baseiam as classes do jogo. E eles são feitos à imagem dos deuses que eles cultuam. E tem o mesmo nome, inclusive. Tipo, os Kras cultuam o deus Kra. Enfim. Com o tempo o jogo foi ganhando novas classes, então hoje Dofus tá mais pro mundo dos 18. Mesmo que 2 raças não cultuem deuses, e sim outras coisas. As classes são bem originais, cada uma é bem única e eu vou falar meio por cima delas agora. Mas eu posso eventualmente, de repente, gravar um vídeo falando especificamente sobre cada raça. Classe, não é raça, Sarah. Classe. Como eu disse, elas são bem únicas e criativas, algumas dá até pra associar com personagens, assim, classes de RPG. Então nós temos os Ekaflips, que são tipo gatos gigantes que lutam baseados em sorte. Os Eniripsas, que são tipo fadas com poderes de cura. Os Iops, que são guerreiros meio, pra mim, meio parecidos com paladinos. Os Kras, que são os arqueiros. Os Fecas, que são tipo os druidas. Os Sacriers, que são tipo bárbaros, eles atacam de mãos nuas. Os Sadidas, que são tipo plantas humanoides que também atacam com plantas. Os Samodas, que atacam com animais, eles são tipo adestradores, então eles invocam, summonam animais pra brigar.
Os Emotrophes, que são tipo os anões do jogo, eles são velhinhos obcecados por buscar tesouros. Os Srams, minha raça favorita, eles são os assassinos ladrões do jogo. Os Shellories são meio que mumiazinhas que mexem com o tempo. Os Pandawas, que são, uau, pandas, mas são tipo pandas beberrões. Aqui acabam as 12 primeiras raças. Quando as outras raças foram surgindo, elas iam surgindo geralmente em pares, e elas geralmente tinham uma rivalidade uma com a outra. Os Ladinos, que o nome original era Rublars, que pra mim é um nome muito mais legal, eu chamo assim inclusive. Eles são bandidos com ataques baseados em bombas, e eles não cultuam um deus. Os Zobals, que são basicamente lunáticos, pesado, hein? Que atacam enlouquecendo o oponente. Mais ou menos. Eles atacam com base em máscaras, e eles também não cultuam um deus. Os Steamers, que trazem esse toque mais de tecnologia, eles atacam com torres tecnomágicas que dão esse ar meio steampunk pro jogo. Os Heliotropes, que são uma raça bem complexa e misteriosa que atacam com base em portais. E agora, as duas últimas raças adicionadas, com as quais eu ainda não joguei. Os Hypermagos, que eles atacam usando runas e controlando os 4 elementos. E os Kilorths, que são meio que cães marrentos. Acho que eles vão ser tipo meio como os bárbaros do jogo também. Sobre a jogabilidade. Quando você começa, primeiro você escolhe a classe e a aparência do seu personagem. Dá pra ter mais de um personagem, dá pra inclusive jogar com mais de um ao mesmo tempo. O jogo tem muitas coisas clássicas de RPG. Cavernas, calabouços, missões. A cada missão cumprida ou a cada combate ganho, ou perdido também. Mas a cada combate você ganha XP. E juntando XP você evolui seu personagem. Também, como do RPG, no jogo a gente tem guildas e alinhamentos. E como eu já disse, acho que umas 3 vezes, explorando o jogo você descobre mais história. Você tem 18 profissões que você pode seguir, e com elas você pode craftar itens pra vender, pra usar e tal. O jogo tem itens, equipamentos, casas, montarias, e que eu me lembre dá até pra casar. Os combates são por turno. Primeiro você ataca, depois seu oponente, e assim repete. É bem estratégico. O jogo é bem levinho, tem atualizações semanais, eu acho. E ele é grátis, mas, um grandíssimo mas, que é o motivo de eu não jogar tanto, o jogo é dividido entre o free to play e o pay to play. O grátis pra jogar e o pago pra jogar. Ou seja, tem o modo grátis e o modo pago. Em muitos jogos você pode fazer tudo de modo gratuito, pagar só te rende tipo itens extras, coisas extras de modo geral. Mas em Dofus não. É tudo muito restrito e vai chegar um momento que pra você evoluir no jogo você precisa ir pra áreas restritas que você só consegue ir pagando. Existem vários planos e tal, tipo de 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Eu acho isso meio paia e é por isso que eventualmente eu jogo e aí paro de jogar. Dofus tem seus derivados também. Por anos e anos eles prometeram e falaram de um filme que finalmente saiu, mas que eu ainda não consegui ver porque tá foda. E uma série de 2013 chamada Os Tesouros de Querubim, cujo personagem principal é o Querubim. Ele é um NPC em Dofus, ele é um velhinho que já viveu muita coisa, tem muita tralha na casa dele. A série se passa 200 anos antes da história de Dofus, da história do jogo, e é basicamente o Querubim contando as histórias e aventuras que ele viveu. Teve 52 episódios de 12 minutos produzido pela Ankama Animation, com a participação da France Television e da Centre National de la Cinématographie. Não sei falar francês, é tipo o Centro Nacional da Cinematografia, deve ser tipo assim. E nisso surgiu uma continuação pra Dofus. Não que o jogo tenha deixado de existir, mas surgiu Wakeful. Mas afinal, o que é o Wakeful? Primeiramente, o Wakeful foi uma série animada, feita também na França, que estreou em 2008. Teve 3 temporadas com um total de 65 episódios, cada um com 25 minutos, produzido pela Ankama Animations e a France Television. A série, se passando no universo de Dofus, contava a história do Hugo, um garotinho que aparentemente era um heliotrope, que tinha sido abandonado e adotado por um estalajadeiro. Os poderes dele despertam quando ele tá com 12 anos e nisso o pai adotivo conta pra ele que ele é adotado. E nisso o Hugo decide sair e ir atrás de saber de onde ele veio, quem ele é e tudo mais. Nesse processo ele faz amigos, eles formam uma equipe e é o grupinho dele. Eu preciso terminar de ver, eu só vi o começo e pelo que eu sei, tem na Netflix. Mas enfim, 4 anos depois do lançamento da série, em 2012, foi lançado o jogo Wakeful. Eu nunca joguei, pelo menos não ainda, então eu vou falar sobre ele baseado no que eu encontrei na internet mesmo, na página oficial do jogo e por aí. Bom, criado pela mesma empresa, a Ankama Games, o Wakeful se passa 1000 anos depois de Dofus. Mas meio que é uma outra parte do mundo dos 12, porque o mundo meio que mudou sua geografia um pouquinho. Eu vou explicar isso agora falando da história. Mas é basicamente o mesmo universo de Dofus, mantendo, por exemplo, as classes de Dofus. Todas as classes que tem em Dofus tem em Wakeful. Mas enfim, como eu disse, esse jogo se passa 1000 anos depois do primeiro jogo. E nesse meio tempo, nesses 1000 anos, aconteceu o chamado Caos de Ogrest, que foi tipo um cataclismo ou um apocalipse.
tanto, na verdade. Mas que aconteceu e que destruiu muita coisa, o mundo está em ruínas. E o caos de Ogreste se deu como? Bom, primeiro nós tínhamos o ogro Ogreste, criatividade. Mas enfim, o Ogreste se apaixonou. E para conquistar sua amada, ele reuniu os 6 Dofus. Isso mesmo, aquela porcaria daqueles ovos que você passa o jogo inteiro, passa anos da sua vida tentando achar aquela porra daqueles 6 ovos. O Ogreste reuniu. Mas no que ele reuniu os ovos, ele percebeu que a mulher que ele estava apaixonado não ligava muito pra ele, ela ligava mais pros poderes dos Dofus. Isso deixou o Ogreste com raiva e ele decidiu descontar a sua raiva no mundo. E vendo isso, vendo toda a confusão que o Ogreste estava fazendo, os deuses decidiram enfrentar ele. Mas os deuses não conseguiram lutar contra o poder dos Dofus e tiveram que bater em retirada. Triste, depois dessa batalha, o Ogreste foi para uma montanha, a montanha mais alta do mundo. E lá ele chorou, mas não um choro qualquer. As lágrimas dele provocaram um dilúvio que inundou o mundo e literalmente destruiu civilizações. Os deuses permaneceram meio de fora, mas conforme as pessoas iam se reerguendo, tentando reconstruir a sociedade, eles escolhiam alguns aventureiros para irem tipo abençoando aqueles aventureiros e esses aventureiros irem dando uma liderada nas pessoas. Mas depois do caos de Ogreste, depois do dilúvio e de serem abandonados pelos deuses, as pessoas não tinham mais a mesma fé neles. Então, ao invés deles se dividirem pelas classes, pela sua fé cada um, eles se dividiram em 5 facções. 4 ou 5, na verdade, a internet não estava muito decidida sobre isso. Cada uma dessas facções tinha a sua própria interpretação de como o mundo deveria ser salvo. E etc, etc, etc. E aí você, jogador, entra. Eu não entendi muito bem o objetivo de Wakeful, mas aparentemente você tem que ajudar a reconstruir o mundo, se tornar um governante e eventualmente ir atrás do Ogreste pra matar o ogro chorão, trouxa, desgraçado. A jogabilidade de Wakeful é essencialmente a mesma de Dofus. MMORPG, mesmas raças, batalhas por turno. Você conhece mais a história do jogo explorando ele, calabouços, missões, mas pelo que eu vi, não é pay to play. Você pode, obviamente, pagar e receber benefícios por isso, mas você não precisa pagar pra conseguir progredir no jogo. Mas me corrijam aí nos comentários se eu estiver enganada quanto a isso. Realmente foi a informação que eu achei, posso estar errada. E o Wakeful também teve seus derivados. Teve jogo pra celular, se não me engano, quadrinhos e até um mangá. Mas é isso, gente. Talvez mais pra frente eu traga mais vídeos sobre o universo de Dofus, assim, quando bater aquela falta de ideia do que gravar. E eu espero que eu tenha conseguido explicar direitinho, mesmo que não de modo muito aprofundado, sobre esse universo, sobre esse jogo e etc. Comenta aí, sei lá, se você já conhecia Dofus, se eu te convenci a dar uma chance pro jogo, se você achou interessantezinho. Redes sociais na descrição, Twitter, Facebook, minha fanfiction onde eu posto minhas histórias, TV Showtime onde você pode stalkear as séries que eu assisto. Tô suando de tanto calor. E eu finalmente me rendi e criei um Instagram, né? Não sei se isso vai durar, mas né, tá aí o link. Lembrando de novo que tem vídeo todo sábado ao meio-dia, lembrando sempre de você deixar o seu like e se inscrever pra deixar a Sarah feliz.